Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos estudar um pouquinho a Bíblia juntos, caminhar um pouquinho em alguns versos, em 9 versos nessa noite. Se puder anotar alguma coisa que julgar interessante, digno de nota, pode lhe ajudar na meditação durante a semana. É no Novo Testamento, os irmãos que estão começando na caminhada, tem os Evangelhos, depois Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, primeira, né? É uma epístola também, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, que a gente viu na semana passada, e chegamos no livro de Efésios, capítulo 6. Verso 10 diz a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Deus. Eu já tenho ouvido a Tua voz, tenho sido abençoado nessa noite. E agora, Deus, nós queremos dedicar esse tempo para meditar na Tua palavra e ouvir a Tua voz. Tu me conheces, as minhas falhas, limitações, mas eu quero ser um instrumento, um canal nessa noite, Deus, de bênção na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Cumpre o Teu propósito conforme propõe a Tua palavra, Deus, e que ela encontra um lugar para repousar nessa noite em cada coração. É o que eu te peço e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém, Senhor. Como nós vimos na semana passada, nós estamos num conflito interno constante, a carne contra o espírito. Mas também precisamos saber de que há um conflito no mundo espiritual contra toda sorte de espíritos nas regiões celestiais. O cristão luta contra principados, contra potestades, como Paulo cita aqui. E há determinados momentos que a gente só luta contra essa natureza caída mesmo, com o homem pecador como resquício do pecado de Adão. Mas há determinados momentos que se junta esta inclinação carnal com a ação dessas forças espirituais, e o conflito se torna intenso na proposta de nos tirar da nossa posição em Deus. Sabendo disso, o apóstolo Paulo, ao finalizar esta carta a esses irmãos, à igreja de Éfeso, traz esse conselho dizendo que há armas poderosíssimas em Deus, para que aquela igreja pudesse vencer qualquer investida. E essas armas não são humanas, mas como Paulo já havia falado aos coríntios, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Elas são poderosas em Deus para te conduzir em vitória. Elas são poderosas em Deus para, independente qual seja o ataque, o levante do inimigo, você possa resistir e você possa vencer. Paulo, o apóstolo, quando está escrevendo para esses irmãos, tem em mente a figura de um soldado romano, com toda a sua roupa, todo preparado para uma batalha. E Paulo agora então começa a mostrar em cada item, em cada peça daquela armadura, uma forma de nós nos prepararmos para essa batalha espiritual, para essa guerra espiritual de cada dia.
E eu gostaria, com a ajuda de Deus, de nessa noite, a gente caminhar, a gente começar nesse verso 10, esses conselhos que o apóstolo traz para nós, e a gente ir colocando isso como realmente algo a fazer parte da nossa vida. E o apóstolo Paulo chega nesse verso 10 e propõe-nos algo dizendo: chegue cada vez mais perto de Deus, e Ele o tornará forte. O que ele diz? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela é tão clara nesse sentido. Ele diz assim: tornai-vos cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Você acha que a gente consegue vencer um ataque do nosso adversário, de Satanás, como seres humanos? Jamais. Mas quando você entende de que você precisa estar unido com o Senhor, e quanto mais perto você estiver, mais você vai ser revestido com essa força e esse poder que vem de Deus. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais corajoso você é, mais fácil é de resistir às tentações, mais fácil é de enfrentar as adversidades. E o apóstolo Paulo vai dizer e propor a esses irmãos, dizendo assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais dele eu terei. Quanto mais eu me aproximar de Deus, mais parecido com Ele eu vou ser. A cada passo que você dá para Deus, a velha natureza está morrendo, mas uma nova natureza que vem de Deus está sendo fortalecida e renovada em você. E o apóstolo Paulo, depois de trazer instruções sobre tantas coisas, traz instruções para as esposas, traz instruções para os esposos, traz instrução para os filhos, e chega nesse momento aqui, ele diz: se vocês querem saber, quanto ao mais, o que vocês precisam saber além disso? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Contra as armadilhas e emboscadas do diabo, eu preciso estar equipado com as armas de Deus para vencer. Eu não consigo vencer sozinho na força do braço humano. Por que será que tantas pessoas desistem no meio da caminhada? Por que será que tantas pessoas começaram tão bem e não conseguiram continuar? Porque esqueceram de que precisavam o conselho que Paulo está dando aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Começa a perceber uma coisa, se a sua Bíblia estiver aberta aí: o ato de se revestir é meu. Ele diz: revesti-vos. A linguagem de hoje vai dizer: vistam-se. É algo que eu preciso fazer. Já está à disposição, já está realmente ao meu alcance, mas eu preciso querer isso para mim. Só que, sabe o que está vindo à minha mente nesse momento? É que para eu me vestir da armadura de Deus, eu preciso me despir das minhas armaduras. E daí começa a complicação. Paulo vai dizer, se não me falha a memória, aos Colossenses, uma proposta de nos despir do velho homem e a sua concupiscência e os seus desejos carnais. Aleluia! É verdade, o vestir é um ato meu, porque para que eu seja vestido, eu preciso primeiro tirar e dizer: Deus, eu abro mão, Deus, de tudo, porque eu quero estar vestido conforme realmente o Senhor tem para mim. E o conselho de Paulo e a forma de Deus trabalhar é interessante nesse mesmo verso ainda, que ele nos informa que não é possível apenas escolher uma parte da armadura. Não dá para escolher o que mais nos interessa. Capacete da salvação é bom, esse eu quero. Deus não trabalha dessa forma. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou Deus tem tudo em mim, ou eu não tenho nada com Deus.
Ou Deus tem tudo teu, tudo. Ou então, quem sabe você está sendo religioso, brincando de religião com Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus por completo. Porque quando acontece isso, você tem condições de continuar agindo e se mantendo firmes. Porque ele vai dizer que quando vir o dia mau, quando vir realmente o diabo com as suas ciladas, vocês estarão firmes contra todas essas artimanhas. Não é se vir, não é se por um acaso um acidente acontecer. A Bíblia mesmo diz que o nosso adversário anda como um leão, bramando ao nosso redor, procurando alguém que ele possa tragar. É que quando vir, se eu estiver vestido com a armadura de Deus, eu vou poder resistir, por mais que seja astuta as suas ciladas, por mais que seja realmente uma estratagema de guerra, por mais que seja algo melindroso, preparado, mas eu estando vestido do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus Cristo, eu vou conseguir atravessar e do outro lado cantar o hino da vitória e vencer, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Dá um glória aí para me ajudar, que eu estou ruimzinho a semana toda, amém? Oh, Espírito de Deus, aleluia! Precisamos da armadura de Deus, porque todas as nossas batalhas se travam no plano espiritual. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, se você ouviu sobre isso, se você leu sobre isso, se você acredita dessa forma, mas todos os conflitos, todas as coisas acontecem primeiramente no mundo espiritual. E o apóstolo Paulo explica para aqueles irmãos, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. E daí o apóstolo Paulo lista aqui, pelo seu conhecimento espiritual, uma série de situações, dizendo, olha, é contra principados, é contra potestades, olha, é contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ei, presta atenção em algo. Você não luta contra o seu inquilino, contra o seu patrão, ou contra o seu empregado. Não, isso não é uma verdade. Nós não temos que lutar contra carne e sangue. Há pessoas que estão gerando dificuldade para si próprio, enfrentando situações, porque acham que o problema dele é um amigo de trabalho, é o seu vizinho, é o seu cônjuge, e a palavra vai dizer que nenhuma guerra é travada nesse aspecto. A Bíblia na linguagem de hoje diz, nós não estamos lutando contra seres humanos. Eu sei que alguns de vocês, quem sabe a maioria já teve a experiência de às vezes entrar realmente num problema e olhar para outra pessoa e ver assim que havia algo terrível nela. Você, se tiver ousadia, vai dizer, parece que a pessoa estava assim endemoniada da forma como ela me olhava. A nossa guerra é dessa forma. Pensa em alguém que tem tempo, é o seu adversário, e ele vai trabalhando, e ele vai agindo. Pela bondade de Deus, ele não é onipotente, ele não tem todo o poder, ele não é onisciente, ele não sabe do que vai acontecer amanhã, e ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Só ele é muito bem informado, e muitas vezes eu e você damos armas para ele. Você começa a abrir, verbalizar. Você começa às vezes a dizer, não está valendo a pena realmente. Não, eu vou largar esse negócio de ser crente, realmente eu só tenho problema com isso. Não, chega para mim, eu não vou mais acreditar nesse relacionamento. Não, eu não vou fazer mais mesmo, eu não invisto mais nada nessa empresa, para mim já chega. Andando como um leão em derredor, ele fica ali escutando, ele fica ali prestando atenção. E daí vem os problemas e você começa a lutar com as pessoas e não consegue entender essa situação no mundo espiritual, que a gente está lutando contra as forças espirituais da maldade. Que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor comece a te fazer. O meu desejo e a minha oração é que Deus realmente rasgue um céu que possa existir sobre os teus olhos. E você comece a enxergar a situação da forma como ela é travada no mundo espiritual, e você começa a entender e começa agora a fechar a boca aqui, mas começa a falar com Deus e colocar diante de Deus essa situação.
É espiritual e a gente só vence se estiver revestido de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo está dizendo, vocês reconhecem agora que não estão lutando com homens? Já entenderam isso? Se entenderam isso, portanto, vocês precisam entender outra coisa. Revistam-se das armas que Deus dá. E ele volta a expressar aqui de novo, o Paulo está ensinando, assim como um pai está alfabetizando os seus filhos, e você vê assim detalhes, ele volta a repetir de novo, olha, revestivos, ou tomai toda a armadura de Deus, toda, não deixe nada fora, não comece por você, ou não comece pelo Espírito, entregando na mão de Deus, e depois tenta tomar de volta para você, não, revista-se de toda a armadura de que Deus te dá, e daí mantenha resistência e firmeza, característica de todo cristão. Você vai precisar dessa armadura, e você vai precisar, estando vestido com ela, você resistir firme, para que possas resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Quer uma receita de vitória? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, em sujeição, em humildade, em submissão, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistência, perseverança, determinação. Por mais que você possa estar frustrado com os seus sonhos, com os seus ideais, com as promessas de Deus sobre você, mas eu creio que você confia nas promessas de Deus, e o que você precisa fazer para tomar posse dela é se revestir da armadura de Deus e realmente resistir ali firme. Estamos falando de um soldado, de um guerreiro. E muitas vezes os guerreiros eram até mesmo incentivados por tambores. Você nunca via, se alguém fosse cabisbaixo para uma guerra, já voltava derrotado. Paulo está com certeza vendo essa figura imponente. O coração por dentro pode estar até temeroso, com medo, mas ele está indo com convicção de que vai vencer essa batalha. Alguém conseguiu capturar, um comentarista, esse verso aqui, de uma outra forma, dizendo assim: depois de realizar todos os preparativos da luta, os cristãos plenamente munidos das armas de Deus devem firmar o pé, mesmo ou por mais que a situação se agrave. Se revestiu da armadura de Deus, firma o pé e diz assim: eu não vou abrir mão, eu não vou sair daqui, eu vou resistir, eu vou manter-me firme, eu vou realmente fazer isso para a glória de Deus. A vida cristã exige uma decisão irrevogável, não dá para voltar atrás, não dá para retroceder. Como é que começa o verso 14 aí? Para ver se não tem ninguém dormindo. Estais, pois, firmes, é isso? Estais, pois, firmes. É a terceira vez que o apóstolo Paulo vai falar isso. Falou no verso 11, falou no verso 13, falou no verso 14. Estais, pois, firme. O Aurélio vai dizer que firme vai significar bem pregado, sólido, seguro, fixo. O grego vai propor dizendo estar de pé. Você está firme, Jesus? Você está firme em Jesus? Fixo, sólido. Vem ventos, vem tempestades, vem dificuldades, mas você está firme na rocha que é Cristo. O salmista vai dizer que foi Ele que te tirou de um charco de lodo. Você já viu alguma coisa se firmar num charco de lodo? Pegou você, arrancou de lá, e veio cá e colocou você e firmou, diz ele, os seus pés sobre uma rocha. Se está faltando firmeza a você, eu quero, assim como profetizou Isaías, dizendo que ele vai
restaurar os joelhos desconjuntados, as mãos frouxas aí, vai firmar o teu pé, vai solidificar a tua vida. Se há algo aleluia! Se há algo da armadura faltando na tua vida, o Senhor vai te dar nessa noite, para que você resista realmente, para que você esteja firme, não importa o que venha. Quanto mais luta vier, mais firme você vai ficar para a glória de Deus, porque Deus te marcou para vencer. Vamos começar a botar essa armadura aqui em nome de Jesus. Verso 14. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a base de tudo. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Era um cinto que dava ao guerreiro firmeza, e muitas vezes até unia as partes da armadura. E eu fico imaginando quase como uma cinta, de que aqueles levantadores de peso que a gente às vezes vê na Olimpíada usa, e algo largo. E para começar por aí, com esta cinta, ou com este cinto, quem sabe estar prostrado ou sentado já ficaria difícil. Quando você consegue colocar sobre você, quando você aceita a verdade sobre você, quando você se cinge com a verdade, você começa já a estar mais firme na presença de Deus. Quando você começa a usar a verdade nos relacionamentos, Provérbios 12, 19 diz que o lábio da verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura um só momento. A verdade faz parte de uma armadura de Deus. E sabe qual é o problema todo? É que o que não é verdade é o quê? O problema é a origem dela. João no capítulo 8, Jesus está falando sobre isso: conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, ou se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. E no verso 44, na parte B, Jesus vem falar sobre o seu adversário e diz: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso é tão sério. Porque nós somos marcados por falar a verdade, a gente quer isso, mas às vezes no aperto, fechar um negócio, a gente esquece dessa verdade e larga esse cinto. E se associa com a origem da inverdade. Se eu fizesse uma proposta aqui, como somos família, dizendo assim: você gostaria de deixar de ser filho de Deus para ser pai do coisa ruim? Pastor, onde é que o senhor está com a cabeça? Como é que vai fazer uma proposta dessa? O senhor não ama mesmo essa igreja, né? Cada vez que a verdade sai dos nossos lábios, a gente está se associando com Satanás. E nós não temos nada dele, nós já fomos arrancados desse charco de lodo, nós já fomos limpos de lá. É porque o senhor não trabalha no comércio, você pode trabalhar aonde for, ou você confia de que Deus pode te ajudar e te dar vitória, ou você não confia em Deus para nada, nem para te levar para o céu. Eu sei que é um desafio, e quem disse que servir a Deus não é um desafio? Dizem que servir a Deus nesses dias é fácil.
Eu venho de uma igreja tradicional, onde as senhoras não podiam usar pintura, não podiam usar joias, tinha simplesmente um tipo de vestimento e achavam que aquilo era dificuldade. Dificuldade vale a pena e vai valer a pena sempre, é obedecer a palavra de Deus, porque mesmo nos parecendo difícil, o salmista vai dizer: os teus mandamentos não me são pesados. Quando o amor por Jesus é maior do que tudo, não existe dificuldade para nada. A gente se veste realmente com o cinto da verdade e diz: vai valer a pena cada dia. Vista-se com o cinturão da verdade. Paulo, escrevendo a segunda carta aos irmãos de Coríntios, capítulo 13, verso 8, diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Botado o cinto, ele vinha proteger os órgãos vitais com uma couraça, com a justiça, a couraça da justiça. E a nossa justiça vem de Cristo. O profeta Isaías vai dizer que todas as nossas justiças, e eu ampliaria dizendo que todas as nossas justificativas, toda a nossa tentativa de se parecer bom e fazer o bem, Isaías vai dizer que é como pano velho, é trapo de imundícia perante Deus. Só que vem Jesus e morre por nós, e se faz justiça por nós, e nos convida a vestir uma couraça que protege o peito. E eu estava procurando, se você botar lá armadura romana na internet, tinha algumas imagens desciam, de couraça desciam um pouco mais, vinha até a linha da cintura, e protegiam o peito, então o coração, os pulmões, o rim, protegia o intestino, deixava essa pessoa realmente totalmente protegida com todos os seus órgãos vitais. Quer entender o que fazia essa couraça no guerreiro? Lembra-se de um colete à prova de bala. Quer estar protegido os seus sentimentos, quer estar protegido os seus órgãos vitais, para que você não seja ferido mortalmente? Aceite a justiça que vem de Cristo. E tem ousadia até mesmo de dizer como Paulo: olha, miserável homem que sou, eu dependo de Cristo, eu dependo dele. Gente, eu estou falando do apóstolo Paulo, e ele tem ousadia de escrever, dizendo assim: olha o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Eu faço projetos, eu faço anotação, eu prometo, mas quando eu me vejo, eu estou fazendo exatamente o que eu não queria. Ele conhecia e também reconhecia uma coisa importante, porque ele dizia: quando eu me sinto forte, eu estou em perigo, eu estou confiando na minha justiça própria, eu tiro essa couraça da justiça, mas quando eu reconheço e me sinto fraco, nessas horas eu sou forte. E possivelmente um desses seus dilemas e numa dessas suas inquietações, a voz de Deus soou do céu e veio e disse: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Vista a couraça da justiça. Tome aquele que morreu na cruz do Calvário para ser a tua justiça e a minha justiça. Aquele que morreu para ser a minha maldição e a tua maldição, porque escrevendo a epístola de Gálatas, que a gente olhou na semana passada, Paulo vai dizer: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, pregado numa cruz. E ele foi para ser a nossa justiça. Ei, caminhe levando sempre boas notícias, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O soldado usava uma sandália cheia de cravos por baixo, e esses cravos impediam que ela deslizasse, então ele tinha uma firmeza para a batalha. Há muitos de nós, quem sabe que nunca entenderam isso como uma arma, ou como uma peça da armadilha, ou da armadura, de que Deus nos dá. Mas o anunciar as boas novas, o calçar os pés com essa disposição de dizer que Deus é bom e de que Deus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, vem buscar a sua igreja para levar no céu, é parte da sua armadura espiritual. É preciso calçar os pés nessa prontidão de anunciar o evangelho da paz.
Isaías tinha consciência disso, e ele diz no capítulo 52 de Isaías, verso 7, quão formosos são os pés sobre os montes que anunciam a paz. Como é lindo o pé de alguém que se dispõe aonde estar e na oportunidade que tem, dizer o que você precisa mesmo é conhecer Jesus. É parte da sua vestimenta espiritual. E você pode estar armado até os dentes. Já pensou você correndo descalço? Entrando em um campo. Nem sempre os lugares de batalha são terrenos aplainados e, muito pelo contrário, às vezes muitos obstáculos. Fica difícil. É preciso colocar as sandálias ou os calçados de estar preparado para anunciar o Evangelho e o Evangelho de paz. Quando a gente não entende de que a nossa guerra não é contra carne e sangue, às vezes a gente se torna um instrumento ou um mensageiro de tormento, às vezes de paz. E se você está calçado com os pés na preparação do Evangelho da paz, a sua boca não pode levar nenhuma outra notícia que não seja de boas notícias, de notícias de paz. Digo isso no contexto de relacionamento, digo isso no contexto da família. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não jorra bênção e maldição, águas doces e salgadas. Nessa noite o Senhor quer te dar um calçado para os pés, mas que reflete nos lábios, de colocar nos teus lábios realmente boas notícias. Boas notícias. Se você é daqueles que quanto maior a tragédia, mais você se sente empolgado para contar, deixa Deus tocar nos teus lábios, como tocou nos lábios de Isaías nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto o Senhor não operar na vida de Isaías, se você ler o seu livro, ele está lá dizendo, ai do fulano, ai não sei o que, ai. E de repente ele entrou num culto, e se esbarrou literalmente com a glória de Deus sendo revelada. E de repente ele se reconheceu, ouviu-se na situação que se encontrava, e daí ele parou de olhar para todo mundo, olhou para ele e disse assim, ai de mim, agora a coisa ficou difícil para o meu lado. E veio um anjo, diz a Bíblia, pega uma brasa incandescente, uma brasa viva, com uma tenaz, com o tipo de uma tesoura, de um alicate. Meu avô tinha uma foz para amolar ferramenta e trabalhava na pedreira, eu sei o que é a tenaz. Imagina uma tesoura de bico assim. Pegou lá essa brasa, veio e purificou os lábios de Isaías. E a partir de então, eu já conversei, já ministrei para vocês isso aqui. A partir de então ele fica dizendo, ei, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é esse? Aquele servo sofredor. Os homens achavam que ele era indigno, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os meus lábios agora estão proclamando boas novas. Caminhe sempre levando boas notícias. A sua fé o guardará em todas as situações, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo, alguns escudos que os romanos usavam, mas a palavra grega aqui vai nos dar uma ideia, quase que de uma porta. A palavra grega para esse escudo e para a porta é bem dizer a mesma. Algo que protegia dos pés até a cabeça. E ele é convidado a embraçar aquele escudo. Dardos inflamados. Você pode até imaginar aquelas flechas com fogo que são lançadas, ou flechas, quem sabe até mesmo com algum veneno, com alguma coisa. E se você embraçar o escudo da fé, se você realmente se proteger dessa forma, o diabo vai lançar a flecha à vontade, mas todas elas pararão no escudo da fé que há em você. A Bíblia é muito clara a nos chamar a atenção para um detalhe. As palavras, os pensamentos que vêm até você, se você não levantar contra eles o escudo da fé, você pode se destruir. A Bíblia, na linguagem de hoje, Provérbios 4:23, vai nos dizer algo muito sério. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na sua revista corrigida, provavelmente vai dizer assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida.
diabo, em uma vida com Deus, ele não pode agir, mas ele pode dar ideias. Agostinho dizia de que você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode proibi-los de que não se aninhem aí. As setas vão vir, as flechas vão vir. Para essa hora, embrace o escudo da fé. Aqui não. Eu tenho promessa sobre a minha vida. Aqui não. Eu não vou permitir que aconteça isso. Sobre a minha família, isso não. Não importa. Não vou aceitar. Não creia no que digam, não creia no que falam. Creia nas promessas de Deus para você, que há sobre a sua vida. Apague todos os dardos inflamados do maligno com a sua fé. Oh, Espírito Santo de Deus, proteja a sua mente com a salvação que vem de Deus. Tomai o capacete da salvação. O inimigo tenta arrancar isso, essa convicção de que você realmente foi comprado pelo sangue de Jesus, de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é um capacete, é uma proteção. Não deixe que arranque isso de você, não, em nome de Jesus. Esteja sempre consciente disso na sua mente. Eu fui comprado por um bom preço, a saber, o sangue de um justo. E já nem mesmo pertenço a mim, eu pertenço a Deus. E sou o santuário do Espírito Santo. Eu vou sempre proteger a minha mente com esse capacete, com essa proteção. Eu fui lavado e comprado pelo sangue de Jesus, eu pertenço a Ele. E para eu ganhar do relógio, a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Melhor que tê-la nas mãos, é tê-la na mente e no coração. É a nossa arma de ataque. Jesus venceu a guerra com ela. Comece a decorar alguns textos e deixar que ele tenha razão e sentido para você. Como você vai ver que no momento da dificuldade eles vêm realmente e te socorrem. Deixe realmente que a sua mente seja cheia pela palavra de Deus. E quando o diabo lançar sobre você uma seta, uma flecha dessa, você levanta com o escudo da fé, pega a espada do Espírito e contra-ataca. Quem sabe você vem ouvindo dizendo, você não pode, eu não consegue fazer isso. O que diz a palavra de Deus? A gente vai descobrindo as coisas. Eu pensei que quem tinha criado uma frase era um pastor de Belo Horizonte. Eu descobri que é um pastor dos Estados Unidos. Mas ele diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não o que os outros dizem. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Quando disserem para você que você não vai conseguir, que você não pode, diga o que Paulo escreveu aos Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando disserem que você não vai conseguir, que não tem jeito, lembre-se das palavras de Jesus em Marcos 9:33. Disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Quer ver como a palavra é rica? Quem sabe você se encontra numa situação que parece impossível de acontecer. Jó estava nessa situação, mas escreve capítulo 42, verso 2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu bem sei, tu podes tudo. Ninguém pode impedir o que o Senhor tem projetado para a minha vida, do jeito que o Senhor projetou, desenhou, enquanto eu viver em obediência ao Senhor, isso vai acontecer na minha vida. Eu tomo a espada do Espírito, e pode vir o inimigo que for, eu vou contra ele, em nome do Senhor Jesus. Você é um perdedor, você não vai dar nada. Eu fiz o
o cuidado de pesquisar alguns textos, há muitos outros, e alguns deles diz para você obedecer e andar em santidade diante de Deus. Mas já tenho pregado eles outros domingos, deixa eu inspirar você com a palavra de Deus. Você não pode, você não consegue, você não vence. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 2:14, graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você conhece esse? Deus se esqueceu de você, Deus não está nem aí para você. Pode uma mulher se esquecer do filho do seu ventre? É possível? Pastor, nesses dias de hoje, né, o mundo tão louco, às vezes já ganha e já larga, tá? Não tem coração mesmo, tá? Tudo bem, todavia, se essa se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, Isaías 49:15. Se está no chão, você não se levanta mais. Provérbios 24:16, por 7 vezes cairá o justo e se levantará. Aleluia. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Você não vai se libertar desse vício. Estou conhecendo Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Quer saber, você está sozinho. Jesus prometeu, Hebreus 13:5, não deixarei nem te desampararei. Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não estou sozinho em nenhum momento. Aonde eu vou, o meu Deus está comigo. Ele tem em conta todas as minhas lágrimas, todo o meu sentimento, todo o meu sofrimento. Aonde eu estou, Deus está comigo. E o salmista escreve dizendo que ainda que eu pegue as asas da alva, ou que eu desça as profundezas da terra, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Antes que tenha palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor conhece meu sentar e meu levantar. Não tem como eu fugir do Senhor, porque o Senhor não esquece de mim um só momento. Espada do Espírito nele. Você nunca vai conseguir perdoar. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Estou encerrando. Ninguém lhe ama, nem a tua mãe te amava. Vem ou não vem, às vezes, setas do inferno sobre você. Eu creio que é Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E pela bondade de Deus, se nós nos juntássemos, para cada afronta satânica que alguém pudesse se lembrar de que já sofreu, levantaria-se alguém nessa igreja e diria: há um texto da palavra de Deus que diz algo a esse respeito. Para cada flechada que o diabo lançasse, alguém inspirado pelo Espírito de Deus diria: ei, eu posso não saber aonde está, mas eu já li. Há uma palavra de Deus a esse respeito aí também. O Senhor não se esqueceu disso. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é algo que não pode faltar na nossa armadura. Quem sabe a tua está sem corte, amassada. Vamos começar a botar ela em ação, vamos começar a manusear ela, trabalhar com ela. Escritor aos Hebreus, não sei se é 4:12, vai dizer que ela é mais penetrante que uma espada de 2 fios, e consegue fazer o impossível. Ele diz que ela consegue entrar e dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e discernir a intenção do coração do homem. Ela é eficaz, ela é penetrante. Comece ao dormir ou ao levantar, você sabe qual é o melhor para você? Se aproximar de Deus através desse livro. Vou voltar a citar a fonte, mas alguém já disse de que ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. O que você quer para a sua vida?
que era a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como arma de ataque realmente, para quando vir o seu adversário, você tomar posse dessa palavra e dizer, não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho herança, eu tenho um nome, eu tenho um pai. Não, não é assim não, dizer que eu não tenho nada, que eu não sou nada. Você pode não ter nenhuma propriedade nessa terra, nenhum gerente de banco pode te conhecer, nenhuma pessoa influente pode te conhecer, e tudo isso vai ficar, e toda essa influência que alguns dos nossos irmãos dispõem aqui, ficarão aqui, mas existe algo, quando você se prostra na presença de Deus, a palavra de Deus diz que Deus se inclina para ouvir a tua oração, e Deus sabe que é tu que está orando. Há uma herança muito rica, e essa palavra diz que você tem isso. Verso 18, oração e vigilância sempre, para completar essa armadura e dar tudo certo. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, e súplica por todos os santos. Ou você decide seguir a Jesus de todo o teu coração, ou nós vamos estar com problemas sérios. Deus só trabalha com 100%. Deus quer te dar vitória 100%. Deus quer 100% do teu coração. Deus quer salvar 100% da tua família. Deus quer te usar 100% de ti. Deus quer 100% de você para morar no céu com Ele. Toda oração, toda vigilância, toda perseverança, súplica por todos. E o apóstolo Paulo vai terminar pedindo oração até por ele mesmo aqui nessa epístola. Ele está encerrando para esses irmãos essa carta. Eu quero orar juntos nessa noite. Se estiver faltando qualquer uma dessas peças nessa noite, você precisa receber de Deus. Está à sua disposição todas elas. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo de Deus veio morar no teu coração. E foi te colocado na mesma hora uma armadura do teu tamanho, para o teu porte, para vencer as tuas lutas. Está faltando alguma coisa aí? Está faltando o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés na preparação, calçados na preparação do Evangelho da Paz, capacete da salvação, o escudo da fé, ou a espada do Espírito. O que estiver faltando, na verdade não está faltando, está do teu lado. Você não quis, quando Deus te propôs dizendo, tira as tuas vestimentas para que eu te vista. Há um chamado de Deus hoje tremendo para mim e para você. Como que dizendo, deixa eu te vestir para que eu possa vencer as tuas guerras. Deixa eu adestrar a tua mão, treinar a tua mão para a peleja. Deixa eu te proteger de uma forma que o meu adversário e o teu adversário também não vai conseguir te atingir. As lutas continuarão, as guerras continuarão, mas você está marcado para vencer. Porque Deus em Cristo sempre, não é às vezes, sempre nos conduz em triunfo. Leia a Bíblia prestando atenção a essas coisas. Você viu Deus como é Deus? É sempre, é todo, é tudo. E daí às vezes a gente quer servir a Deus em partes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele tudo fará. Dispa, tire a tua roupa, natural, humana, às vezes com egoísmo, com razões, e deixa Deus te vestir com a armadura dele. A armadura é dele, Ele está deixando você usar porque você é filho, você é herdeiro. E Deus, o teu Deus, o nosso Deus, quer te ver vencer. Eu creio na vitória, não num triunfalismo barato de que você vai vencer porque você é filho de Deus.
Se você não andar em aliança com Deus, é possível que você vá sofrer muitas derrotas, até desistir e dizer que não vale a pena servir a Deus. Mas se você andar em aliança com Deus, vestindo as armas de Deus, você vai vencer a cada dia. Em nome de Jesus, esteja em pé nessa noite. Deus, eu tenho ministrado a Tua palavra, Deus. Eu sinto a Tua presença neste lugar. Eu sei que o Senhor tem trabalhado em vidas e corações nessa noite, Deus, e que não seja por força nem por violência, mas pela ação do Teu Espírito Santo. Deus, mas com as armas espirituais que Tu tens dado à Tua igreja, Deus, nós nos levantamos agora, Senhor, em súplica por todos estes homens e mulheres, Deus, que precisam nessa noite de uma decisão em Ti, de tomar a Tua armadura por completo, Deus, e se vestir com ela, e se revestir de Ti, Deus, para sair daqui marcados para vencer. O diabo já nem mesmo incomoda mais eles de virem à igreja, Deus, porque diz que eles não tomam atitude pelo que ouvem. Eles ouvem, Deus, e não começam a praticar isso, Deus. Mas eu creio que nessa noite pode ser diferente. Em nome de Jesus Cristo, que caia por terra, Senhor, todo pensamento contrário à operação do Teu Espírito, e que haja liberdade para a atuação do Espírito Santo de Deus, para um quebrantamento, para um revestimento, Deus, para que vidas saiam realmente daqui, portando completamente a Tua armadura, para vencer, para a glória do Teu nome, para a nossa alegria. Amém e amém. Você quiser vir na frente, esse eu orei para quebrar toda a força, todo o império das trevas sobre a tua vida. Sinta-se com liberdade nessa noite de vir e se prostrar diante de Deus, para tomar uma decisão de servir ao Senhor, entregar a tua vida e pedir o capacete da salvação, para pedir que o Senhor te calce com o evangelho da paz, para pedir que o Senhor acrescente a tua fé para você se defender dos dardos inflamados do maligno, para pedir que o Senhor te dê o cinturão da verdade, a couraça da justiça, para pedir que o Senhor coloque na tua mão realmente a habilidade para manejar essa palavra da verdade. Venha em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orando em todo o tempo, com súplica por todos os santos. Você que vai ficar aí no banco precisa fazer isso nesse momento. Em nome de Jesus. 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 Ouve a súplica do teu povo nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Ouve o clamor, Senhor, de vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. São esses. Estenda a tua mão para cá, então, em nome de Jesus. Pai, vidas se sentiram, Senhor, tocadas pelo Teu Espírito, Senhor, e vieram diante do Teu altar nessa noite. Deus, vista-os, Senhor, vista-os. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti. O Senhor sabe o que cada um deles precisa, Deus. Ah, Deus, se seja, Senhor, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, Deus, que seja, Senhor, os pés calçados na preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Deus, eles precisam sair daqui totalmente vestidos.
Deus, tomando posse de cada uma das tuas promessas, de cada uma, Deus, dessas armas que o Senhor tem colocado à disposição da tua igreja. Eu ministro, Senhor, junto com os teus obreiros nessa noite, Pai, pedindo que algo aconteça agora, que corações realmente se rasgam diante de Ti, Deus. Deus, e se propõe realmente a tirar as suas vestes naturais, humanas, e pedir a Ti que o Senhor vista, que o Senhor os vista, que o Senhor os prepare para a batalha, que o Senhor os mantenha firmes na fé, que o Senhor os mantenha em pé, Deus, que o Senhor lhes dê entendimento da batalha espiritual, e que eles sejam guerreiros e guerreiras de Deus Jeová, do Senhor da batalha. Pai, eu ministro, Senhor, sobre essas vidas, Deus, e confiamos, Deus, na Tua ação, no Teu milagre, no Teu preparar, para que eles possam vencer para a glória do Teu nome e para a nossa alegria, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia, levante-se em nome de Jesus. Aleluia. Tome posse dessas armas espirituais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Para nós encerrar, você pode dizer comigo para você gravar isso? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não vai sair por aí querendo isolar um versículo e dizer que vai valer aquilo. Tem que ter conhecimento, mas o que a Bíblia diz a seu respeito, com texto e contexto, texto inteiro, com entendimento, eu creio nessa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Você decorou? Eu posso o que a Bíblia, eu tenho, perdão, né? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso, diz que eu posso. E a primeira que eu estou botando de trás para frente, vamos botar na ordem certa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então eu sou, é o primeiro, tá? Eu sou, eu posso e eu tenho. 1, 2, 3. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus.